Eu acho você um cara de terceira via importantíssimo, tá? Principalmente conversando com jovens de 16 a 24 anos de idade, pela pesquisa que eu li, você lidera. Com essa turma jovem aí, você tá liderando. Mas como é que você vai furar essa bolha, cara? Porque a gente não... tipo assim, eu ouço, né? Porque eu sou aquele comunicador que eu vou às ruas, eu pergunto à empregada doméstica que está descendo o elevador, pergunto ao porteiro, eu converso com a baiana de Acarajé. Em São Paulo eu conversei muito com o Uber. Os caras não aguentam mais. Sim. Lula e Bolsonaro, mas votam nos caras, velho. Por que isso, hein, Renan? Você surge como uma terceira via importante. Eu vou... Explica aí. Eu vou pro segundo turno e eu vou explicar como. Como vai ser esse crescimento, como já está sendo. Eu já lidero entre os 16 a 24 anos, eu que vi são, isso. coincidentemente, o público que mais me conhece. Eu tenho uma taxa de conversão muito alta entre aqueles que me conhecem. Então isso é uma notícia boa. A mesma pesquisa que me colocou em primeiro mostra que quando eu vou do público do 25 a 35, público que há 3 meses atrás eu tinha 2,5%, eu já tenho 12%. Porque aumentou muito o meu conhecimento. Aí do 36 a... vamos dar 36 a 44, eu caio já para 1 a 2%, 2,5%, e depois vou para 0,5% entre as 60 a mais. Qual o recado disso? Tem uma curva em que conforme eu avanço entre as pessoas mais velhas, minha intenção de volta aumenta. Então, basicamente, meu crescimento é um crescimento geracional. São os mais novos que vão falando com seus irmãos e amigos mais velhos, que vão falando com seus pais. E esse é um processo de convencimento de baixo para cima. Outro ponto que a pesquisa nos traz. Eu vou muito bem entre jovens de classe C, D e E. Então, o jovem que é humilde, mas é trabalhador, tá com o celular dele trabalhando, essa pessoa já encontrou, assim, uma resposta. Por quê? Porque a polarização Lula e Bolsonaro não traz mais resposta para essas pessoas. E onde eu vou ter mais dificuldade de crescer, aí sendo bem sincero, é o turma 60 a mais, que quando está no Sul é muito bolsonarista, e aqui no Nordeste, especialmente quando mulher, muito lulista. Mas tudo bem. Para eu ir pro segundo turno, eu não preciso convencer todos eles agora. Eu preciso fazer um trabalho de ganhar os 25 a 35, depois os 35 a 45, depois os 45 a 50. É um processo de ganho de público geracional na velocidade certa. E tá indo na velocidade que eu preciso. Eu preciso ter 10% nas pesquisas Atlas, que eu posso até explicar por quê, que são as pesquisas que eu mais confio, acertaram no mundo inteiro. Atlas. Isso. É o instituto que mais acertou. Hungria é um regime fechado. Aqui ele acertou fechado. Aqui também. Aqui Na foi Bahia, muito forte. Em 2022 acertou fechado. Foi o único, aliás. Nessa pesquisa você tá com 6,9. essa aí que eu vi. Foi 6,9. aquela que a gente chamou a atenção aqui, 7 pontos. E no cenário de 16 a 24 anos, eu tenho 36%. É muito. É muito, é perceptível. Sim, é um valor. Eu tenho primeiro. Eu passei Lula e passei o Flávio. E eu tenho, enfim, comentam comigo quem contrata os trackings da Atlas, que após essa derrocada agora do Flávio, entre os mais jovens eu já subi para 41%. Porque o Flávio, o eleitor jovem bolsonarista, nunca teve muito vínculo com o Bolsonaro. Agora então não tem motivo para falar, eu sou um jovem bolsonarista. Não dá, cara, não tem o que defender. Então. Me explica aí esse áudio vazado, cara, politicamente falando. Esse áudio vazado é um estrago na candidatura dele completa? Eu acho... O que é que você acha dessa família Bolsonaro? Bom, Porque eles só querem eles. Vamos lá. Os Bolsonaro, eles tiveram uma dádiva. Uma dádiva. Qual é a dádiva? O que a gente chama de direita, né? Eu fiz parte do surgimento da direita no Brasil com as manifestações políticas da Dilma. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Europa. Os anos 2010 foram os anos que, por conta das redes sociais, as pessoas que não eram de esquerda nos seus países, elas começaram a criar sua identidade própria e encontrar líderes. Quem conseguiu fazer isso no Brasil foi o Bolsonaro, assim como o Trump conseguiu fazer isso nos Estados Unidos. Ele pegou uma classe média que estava com raiva, estava perdendo dinheiro, estava vendo sua qualidade de vida cair. Nos Estados Unidos tem um problema da imigração, no Brasil tem problemas envolvendo segurança, corrupção. E aí, essa classe média identificou no Bolsonaro, por conta de memes, participações dele no Super Pop, conteúdo até meio bobo, que o Carlos, o filho dele, tocava. Não, esse aqui é uma liderança interessante. Ele se viabilizou para as eleições de 2018, houve a facada, se colocou como uma liderança antissistema e venceu. Isso criou um vínculo afetivo, igual o Trump gerou com o eleitor dele. E o que a gente percebe é que em vários lugares do mundo houve a criação desse vínculo que... é um vínculo de afeto mesmo, a pessoa ama o Bolsonaro. Igual o eleitor do Lula, especialmente aqui do Nordeste, ele ama o Lula. A gente pode falar assim, por exemplo, aqui em Salvador você tem um eleitor lulista, universitário, que é um eleitor intelectual, é um cara de esquerda do PT. Em São Paulo você vai ter, assim, um eleitor... Agora, tem um eleitor humilde que não, ele ama o Lula. O Bolsonaro tem um eleitor aposentado, muito, vamos dizer,
apaixonado por ele. Isso foi gerado nesse período, foi uma dádiva, por isso que eu falo, foi uma dádiva. Todos os políticos que tiveram essa dádiva nos anos 2010, eles ficaram grandes por muito tempo. Mas isto não se repetiu para as gerações mais novas. As gerações mais novas não têm um vínculo afetivo com os Bolsonaro. Nossa geração tá aí, tá aí. Assim, ela tá aí. E o que eu digo... Não Precisa saber se ela vai votar mesmo, se ela vai no domingo lá. Não, vai. Porque hoje é a geração que está mais ativa politicamente no Brasil. Porque o nosso projeto ativou ela. A diferença é que em 2022... era uma geração que não queria votar em ninguém. Muitos votaram nulo ou foram nem votar. Essa, a partir de 2022, 23, 24, quando começou a surgir um projeto para nossa geração, que é o nosso projeto, essa geração começou a ganhar energia com isso. Mas eu não falo nem apenas dos muito jovens. Posso falar de um público de 40, 50 anos. Essas pessoas não são mais apaixonadas pelo bolsonarismo, muito menos pelo Flávio, e elas estavam tomando nas pesquisas uma decisão meramente, vamos dizer... pragmática de enfrentar o Lula. Vou votar em alguém antipetista. O antipetismo, é isso? O antipetismo. Eu tenho um exemplo para te dar, Renan. Você é um cara muito inteligente e é importante que o Nordeste, né, principalmente a Bahia, ouça você. Você está falando agora para 328 municípios, porque nós temos uma rádio em Riachão, Jacuípe também, e aqui na Bahia você está no YouTube. Eu tenho uma impressão seguinte, eu conversando com alguns amigos bolsonaristas, aquele raiz, aqueles que você... fica até com medo, que você... Eu não sabia que esse cara era tão raivoso desse jeito, né? Ele cresceu comigo na infância de um jeito, mas o bolsonarista, ele é raivoso, ele vai pra cima, e destemido e tal. Ele disse pra mim, não voto mais em Flávio. Falou pra mim, uns 10 falaram pra mim. Eu não voto mais nesse cara. Esse cara, depois do áudio vazado. E eu acho que vem mais bomba ainda aí. Sim. Eu acho que ainda vem mais bomba. Muito mais. Você ficou sabendo, né? Duvido de Trancoso, é verdade? Sim, eu tive muita gente que teve acesso ao vídeo. Teve muita gente que teve acesso. Eu não vi o vídeo. Agora, quem viu, eu confio. Porque tem jornalista que viu, sério. Tem político que viu. Bicho, aí... E assim, muita gente dizendo assim, amigos, né? Que inclusive eu fiquei meio assim depois que eles... Não é porque votou em Bolsonaro, porque eu acho que a democracia tá aí para quem quiser votar. Mas assim, pelo jeito, pela forma, tá? E pela política, às vezes, rasa demais. E muita gente dizendo, eu não vou votar. Não vou votar. Esse voto é seu? Creio que será meu. E aí é bom se preparar, que aí eu vou pro segundo turno, por isso que eu falei. Essa pessoa... Essa desistência desse povo... porque assim... Você tem ideia de quanto? Eu tô falando, especialmente o eleitor de 55 para baixo... Isso aí. Esse eleitor, ele não tinha aquilo que eu te falei, o afeto. Ele virou bolsonarista e tal, mas o Bolsonaro não é o centro da vida dele. Ele vê o Bolsonaro como uma ferramenta útil, que tem a ver com ele, os mesmos valores, vamos colocar assim. O filho não é visto dessa maneira. Um bolsonarista, como o antipetista, ele tem uma lógica de ir pra cima no enfrentamento da pessoa que ele considera um petista. Que é aquele debate que tem de domingo, uma família se junta, aí ele, o Lula é um ladrão, isso aqui é um vagabundo, não sei o quê. E que é a característica do antipetista. Ele vai pra cima do ponto de vista moral. Ele faz um enfrentamento moral ao esquerdista. O Flávio retira qualquer condição de fazer isso. Então a sobrinha de cabelo roxo vai virar... Ah, é? E esse áudio aqui? Aí o cara fica meio de pé quebrado. Ele fica meio de pé quebrado. Aí ele não consegue falar, não consegue passar os valores dele através do Flávio no debate. E aí esse cara, que tem um conjunto de valores... no lugar, um cara que eventualmente, um cara comerciante, ou defende a família dele, ou não quer ser assaltado na rua, ele começa a perceber que é uma contradição a defesa do Flávio, e ele fica incomodado. Eu já tinha percebido isso, né? Eu tô rodando o Brasil. Eu rodei Maranhão, eu vi a perda de energia do lulismo entre os mais jovens, há uma perda de energia, uma falta de perspectiva. Onde ele sempre teve. Exato. E no sul, eu fui pra Santa Catarina, interiorzão de Santa Catarina. Eu fui nas rádios, eu falei, vou apanhar aqui. E aí... todo mundo, não é o Flávio, né? E a gente não tem energia. Antes dos áudios. Quando veio os áudios, tá todo mundo aguardando o surgimento de um caminho. Quais são as duas opções que eu coloco aqui pra análise de vocês? Uma é ou Zemo Caiado, que estão adotando a postura de meio que linha auxiliar dos Bolsonaro, avisando, eu tô no banco de reservas, é tipo, né? Tô aqui, aquecendo. Não vou bater muito também, não? Não vou bater nada. Eu tô aqui aguardando, me ame. E eu avisando, isto aqui era uma porcaria desde sempre, eu tenho um projeto muito bom, eu tenho uma linha ideológica que você concorda, eu tenho um sistema de valores muito parecido com o seu, e assim, eu não tenho esses erros nas costas, mas eu não vou me furtar de avisar você, leitor, que você tava errando ficando com esse cara. Eu tô te tratando como um adulto. São dois caminhos. Os mais jovens já escolheram. Vamos ver os mais velhos. Você tem um perfil Milley de ser?
Falam isso de você. Saiu um coach muito bom na CNN falando que eu era Milei na forma e Bukele no conteúdo. Eu li. Eu acho com o Milei, o meu perfil de campanha muito parecido com o Milei. Eu tenho banda de rock, ele tem banda de rock. É meio descabelado, eu acabei de olhar aqui, tô um pouquinho descabelado. Comete sincericídios, né? E o sincericídio é, eu vou fazer essa reforma e todo o manualzinho de marketing político avisa, não fale isso, vai perder eleitor. Ele fez isso. Então eu acho que faz muito sentido, especialmente na forma. Na aplicação das políticas públicas, até ele teve uma tese que eu acho muito bom, que é, ele logo no começo do mandato, ele mandou o que eles chamam de reforma, pacote ônibus. Ele botou todas as reformas de uma vez e pautou o Congresso argentino por 1 ano fazendo isso. Acho legal enquanto estratégia. Mas ele não tá bem lá, né? Hoje não, porque as reformas ainda estão demorando a maturar e darem a resposta. Então ainda tá um clima de indefinição na Argentina. Mas como modelo de candidato, eu acho o Milei um modelo muito interessante. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Renan, eu queria que você fizesse uma análise de Lula e uma análise de Bolsonaro. O Jair ou o Flávio? A família. Tá. Vamos lá. O Lula faz parte de um projeto que foi o maior, assim, ó, meu inimigo, tá? Inimigo histórico enquanto visão de mundo. Mas é o maior partido político da história do Brasil, que é o PT. E eu estudei muito o caso do PT. Estudei muito como eles se organizaram, como eles fizeram, porque eu pretendo ter o maior partido político já feito na história. O partido que eu fundei agora no final do ano passado, que é a Missão. E estudando, né, eles pegaram o espírito do tempo, da época, dos anos 60 e 70, eles tiraram a turma da Guerra Armada, foram para uma construção institucional, pegaram o movimento operário que havia em São Paulo, nas periferias das cidades, e tornaram o Lula uma espécie de ícone, e enquanto o partido pegou as classes médias, fizeram as primeiras campanhas com a classe média balançando bandeira e tal, e chegaram ao poder, entretanto, e erraram muito. Eles não entenderam que o espírito do tempo dos anos 70 passou. E esse é o problema. O mundo havia mudado. Em vez de eles focarem em reformas de competitividade que levasse o Brasil para um caminho de crescimento igual a China teve nos anos 2000 e 2010, o Brasil ficou só falando em direitos, aumento de gastos, projeto social. Bolsa Família. Só isso. Você é contra o Bolsa Família? Sou contra. A diferença do remédio pro veneno é a dose. O Bolsa Família como um remédio para permitir que pessoas que não tenham, especialmente em cidades muito pequenas, condições de trabalhar, e é real. Você vai para uma cidade pequena no interior aqui da Bahia. Você não vai ter oportunidade de trabalho. Aquela família vai ter que se sustentar de alguma maneira. Aquilo é uma coisa que ajuda a pessoa a não passar fome, a sobreviver. Eu acho que é um ato humanitário e não custa muito. Agora, aqui no Brasil a gente costuma, né, extrapolar. E aí o remédio vira o veneno. 40% das famílias do Nordeste estão no Bolsa Família. A partir do momento que as coisas cruzam essa linha, as pessoas criam uma dependência e o próprio poder público deixa de lutar para criar atividade econômica nos municípios e passa a aceitar isso como uma realidade. Não pode aceitar como uma realidade. O PT aceitou isso. E o PT criou formas eleitorais e o PT evitou que o Brasil crescesse nos anos seguintes. E o PT se tornou inimigo do aumento de competitividade. O Xi Jinping, vou dar um exemplo, aqui na Bahia vocês estão com a presença chinesa muito forte. Sim. O Xi Jinping, ele tem um artigo falando do modelo de crescimento econômico da América Latina e ele dá uma varetada no modelo do PT aqui. Ele fala, esse modelo de política social, assistencialismo, criou pessoas preguiçosas, o Xi Jinping, o chinês. E nós não vamos seguir por esse caminho, é o caminho da produção, aumento do trabalho, aumento da competitividade. Nosso modelo vai gerar crescimento para a China e o modelo deles vai fazer eles ficarem para trás. Este é o modelo que a China, aliada do PT, adotou. O modelo contrário do petismo. Então eu prefiro ouvir o Xi Jinping, ouvir os chineses e falar, nós precisamos do modelo dos chineses. Muito trabalho, imposto baixo, leis trabalhistas flexíveis para você poder contratar e demitir pessoas, abrir e fechar empresas na maior facilidade, atrair investimento estrangeiro e fazer crescer economicamente. A gente aqui só fica falando, vamos distribuir, vamos aumentar direito. Distribuir o quê? Qual dinheiro e qual direito você não consegue garantir? Então, o modelo petista deixou a gente quebrado nessas... E o bolsonarista? O bolsonarismo... Vamos lá, Flávio Jair Bolsonaro. Eles não têm sequer um projeto. Eles não têm nada. Eles têm uma impressão. E eles repetem chavões. Então, o PT é um partido, tem uma estrutura, tinha um projeto que representava a visão de um tempo equivocado e o Brasil está pagando o preço disso. O bolsonarismo é um culto à personalidade. Você perguntar, Flávio, me fala 5 projetos seus agora. Ele não tem a menor ideia do que ele vai falar. Não há ideia, não existe nada. Sério? É desesperador. Não tem nada. Não tem, eu conheço pessoas ao redor, não tem nada e não é pra ter nada. Porque é só sobre o culto à personalidade. É um culto vazio à personalidade. Ou seja, então ele é o pior que o PT, na sua ótica? Eles são diferentes. Eu sempre falo, você prefere pegar ebola ou ser atropelado por uma carreta? Porque o PT, ele erra de maneira consistente, regular e pensada.
estudaram, leram e erraram. O Bolsonaro erra intuitivamente. Tipo, vamos por aqui, ó, o caminho tá errado aqui. Sabe que tá errado e vai. Cara, é meio assustador. É meio assustador. Totalmente. É meio assustador. Vai, O Matheus. problema é o seguinte, os problemas brasileiros estão postos na mesa. As soluções, as políticas públicas que outros países já testaram para resolver os problemas brasileiros já existem. É só a gente olhar o que os outros estão fazendo, copiar e tocar. A gente não faz isso me desespera. Se gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais como esse. Te vejo no próximo vídeo.